Nos anos 90, dominava na televisão propaganda de cigarro. Brings you far more activated charcoal. Sabe por quê? Muitas pessoas não tinham consciência. Atualmente está um bando de gente falando sobre consciência, o despertar da consciência, mas na prática, o que que isso significa? E mais do que isso, como que a gente está perdendo uma consciência nos tempos atuais? Por que isso acontece? E como a gente pode voltar a ter uma consciência real do que está acontecendo? Pensa no seguinte, quando a gente está 10 minutos sem fazer nada, o que que instintivamente a gente já não faz? Pega um celular. Isso não é mal nem bom, é um instinto. Nos condicionamos a isso. Igual quem fuma cigarro ou vape, instintivamente, ele já vai pegar e procurar. É realmente um vício que nos condiciona a fazer aquilo. Logo, não é nem mal, nem bem. É simplesmente algo que nós ensinamos ao nosso corpo e repetimos. Lembra que eu falei nos anos 90, propaganda de cigarro era algo comum? O que faltava para muitas pessoas era consciência de aquilo poderia fazer mal. Logo, quando a gente tem consciência, a gente tem uma possibilidade de compreender. Só que, e no mundo atual? Pensa na rede social. Como a gente está muito viciado a ficar deslizando, e lembra-se, vício vem de condicionamento, porque libera dopamina, queremos mais e mais e ficamos nesse looping. E como é um condicionamento, como pode ser mudado, moldado, adaptado, muitas vezes condicionamos a continuar assistindo várias pessoas que, em uma analogia, se você espreme o limão, você tem limonada. Tudo que você espreme vai saindo ali o seu respectivo. Muitas pessoas que a gente segue, se a gente espreme, sai o que ela é. E o que ela é, nem sempre é o que a gente precisa estar escutando ou vendo. Muitos influenciadores que deveriam ser pessoas que de fato têm uma base, que estudam para ajudar as pessoas, só colocam o que tem dentro, e às vezes é superficialidade. Então você vai espremer, vai sair mais disso. Se a gente está condicionando a ficar assistindo pessoas disso, pela essa lógica que a gente está estabelecendo, automaticamente, uma hora ou outra, a gente vai começar a atuar dessa mesma maneira. Assim como o cigarro faltava para as pessoas na década de 90 uma consciência, alguém chegar e falar, opa, irmão, se você continuar fazendo isso, tu vai pro beleléu. Eu acho que é importante a gente ter uma visão clara do que está acontecendo agora. E a partir disso, cada um faz o que quer, mas pelo menos sabendo, porque muitas vezes a gente só não sabe. Então, ter a possibilidade de saber já é muita coisa. Sobre a rede social, ela não é boa nem má por si só. É o uso que a gente faz com ela que determina. Pensando no lado positivo, a gente pode aprender com tantas pessoas de uma vez por todas, de formas rápidas, descomplicadas. Então tem um lado incrível na rede social. Agora, outro lado é ficar acompanhando pessoas superficiais e nos tornando superficiais. Afinal, a gente só compartilha pra fora o que a gente tem dentro. É impossível você compartilhar algo que você não é. E um ponto-chave aqui é o nosso momento histórico. Sem precedentes, assim como nunca, a gente vive um momento histórico de uma valorização de parecer. Parecer saudável, parecer que tá rico, parecer que é o bonzão. Porque isso é o que condicionamos a aparecer. O outro curte, o outro valoriza, o outro comenta. Logo, oh, legal, quero mais disso. E você continua nesse ciclo de parecer. Ou parecer que tem isso, parecer que tem aquilo. E quando um faz, o outro faz. E quando você vê uma rede só de superficialidade falsa. Mas qual que é o problema real disso tudo? É que cada vez com mais extensão, então a pessoa ali que fala que sabe muita coisa, lê, faz muita informação ali superficial, elas não têm, ó, profundidade. Então não consegue aplicar aquilo de fato na vida. E de uma forma muito básica e muito lógica também, se a gente já entendeu que a gente espreme, só sai o que a pessoa é. Se aquela pessoa que só tem extensão você espremer, ela nunca vai conseguir de fato externalizar o que de fato ela é, porque ela não desenvolveu esse lado. Muitos dizem que a gente está vivendo uma idade média. O que seria isso? Entre uma idade de muitos desenvolvimentos e outra idade de muito desenvolvimento, tem uma idade média que fica entre as duas. A última Idade Média também teve muitos lixamentos, pessoas indo na fogueira, atualmente também. A fogueira digital, que vai lá, joga, compartilha ali uma fake news, joga na fogueira uma pessoa, uma instituição, joga hate. Não mudou tanto assim não. Agora, essa compreensão nos faz ter uma possibilidade diferente da nossa vida. Porque se já entendemos que tudo é condicionado, ou seja, se eu ficar todo dia lendo algo e aplicando aquilo na minha vida, uma hora ou outra eu vou me tornar aquilo. Ótimo. Se eu compreendi que minha vida é uma sequência de escolhas, e até mesmo não escolher é uma escolha, beleza, compreendi mais uma coisa, que as decisões importam. Se a gente já está começando a estabelecer uma base, a gente tem aqui um ponto-chave, que é de fato conseguir ter a compreensão e aplicar o que eu conheço na vida real. Eu posso, com base em todas as informações, de saber tudo isso, continuar vivendo no mundo da ilusão, a caverna de Platão ali ficando o dia inteiro. Posso, é uma escolha que eu fiz. Cada um tem sua escolha. Você pode fazer isso, seja feliz. Mas ao mesmo tempo, saiba que é uma escolha sua e tá tudo certo.
gente não pode ficar achando que o outro precisa ir lá e fazer o que a gente quer. Não, cada um tem o seu momento na vida. Mas isso também é uma compreensão. O principal aqui é mostrar que muitas vezes estamos falando pareçam, tenham, cada vez menos sejam. Porque muitas vezes você é punido por falar o que pensa. E pelo esse medo, desse condicionamento que a gente já falou, desse linchamento, a pessoa não fala e só segue o que a outra fala, compartilha o que a outra fala. E com isso a gente não tem uma possibilidade de mudar nunca. Então, abre aqui uma nova possibilidade. A possibilidade de refletir é uma coisa que hoje em dia a gente não faz muito. Às vezes a gente fala que não tem tempo para isso, ou às vezes não acha importância. Mas e se a gente começar a realmente refletir 5, 10 minutos sobre uma decisão, sobre os nossos padrões que a gente faz? Então eu posso pensar, beleza, quanto tempo eu tô vendo aqui de rede social que de fato é útil? Quanto tempo eu só tô jogando no lixo um tempo que não volta? A gente não pode ser extremista. Às vezes eu quero ver ali uma coisa que não tem nada a ver, não vai agregar nada na minha vida e tá tudo bem. Mas eu não saiba isso. Às vezes você tá ali ficando 4 horas do seu dia com uma coisa que você não sabe que tá consumindo 4 horas. Então o problema não é o conteúdo nem a rede social. Lembra? Não é nem boa nem má. É o uso que você faz. Porque tem sim muitas coisas incríveis na rede social. É compreender o que refletir, eu vou pensar, o que discernir, que é literalmente eu saber tomar uma decisão e ter consciência para saber o que de fato é meu, o que de fato é o outro falando o que eu devo fazer. Lembre-se, às vezes o influenciador não é quem deveria realmente influenciar. Às vezes a sua influência deveria ser uma coisa maior, uma coisa está dentro de você, que são os seus potenciais, e não simplesmente copiar e colar as falas de alguém, porque sim, acontece muito, quanto mais você vê alguém, mais você acaba condicionando a falar igual aquela pessoa, falando gírias exatamente igual a pessoa. Então entender se a pessoa de fato agrega ou não, que a gente se torna uma realidade daquilo, é um espelho. Então seja um espelho que nos faça melhor. Afinal, acredito que ninguém quer piorar na vida, sofrer mais na vida. E a compreensão pode ser uma chave para mudar isso. Acho que a grande lição, todos nós, incluindo eu, podemos ter é: o que será que eu tô fazendo agora, que daqui a 5 anos o meu eu vai estar agradecendo? E o que é que em 5 anos o meu eu do passado, o eu do agora, no caso, falaria: por favor, queria que você não tivesse feito isso. Pensando no longo prazo e vivendo no agora. A partir disso, muitas coisas podem mudar. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com uma pessoa que poderia se beneficiar também.